Olá, seja bem-vindo ao meu canal, um lugar onde você vem para receber uma palavra de Deus que te abençoe. E esse é o terceiro e último episódio dessa série que a gente está trabalhando sobre o poder do jejum. No episódio número 1, a gente entendeu que o jejum e a oração afetam o mundo espiritual da luz e afetam o mundo espiritual das trevas. No segundo episódio, a gente ampliou essa ideia, aprofundando o fato de que nessa vida, tudo que de fato funciona, de fato dá certo, ou está sendo influenciado pelas trevas, ou está sendo pela luz. E a gente precisa se posicionar, estabelecendo que eu estou orando, estou jejuando, mas eu não quero ser obsessivo. Eu quero a intervenção divina para o meu bem. Hoje, nesse terceiro episódio, eu quero seguir em frente com isso. E queria trabalhar questões emocionais que afetam no jejum, empurrando a gente ou para a luz ou para as trevas, e muitas vezes meu jejum pode não estar trabalhando para a luz, minha oração pode não estar trabalhando para a luz, dependendo de para que emoções eu entrego meu coração. Mas antes de trabalhar esse tema, vamos orar, porque nessa casa a gente não faz nada sem orar, não é? Vamos orar? Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, eu clamo por intervenção do Senhor, eu clamo para que o sangue de Jesus nos proteja desse lado da tela, nos proteja do outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está se expondo à tua palavra. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor de fato fale conosco, que o Senhor de fato nos conduza, nos empurre, em nome de Jesus, nos fazendo caminhar na direção que precisamos ir, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale conosco de fato, que o nosso ambiente seja purificado e protegido de tal forma que a verdade seja revelada a nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para hoje, para a gente seguir pensando nessa força que o jejum tem de influenciar na luz e nas trevas, eu chamo sua atenção para Mateus, capítulo 6, versículo 16, Mateus 6:16, e eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Nesse capítulo 6, Jesus fala de três coisas que vão influenciar as regiões celestiais e trazer intervenção divina sobre nossas vidas. Ele começa o capítulo 6 falando sobre oferta. Em algumas versões fala de esmola. A ideia é que dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a lei da semeadura é uma lei usada para fazer as coisas andarem, deslancharem. Você planta e colhe. É bíblica essa ideia. Paulo, falando para os Gálatas, no capítulo 6, Paulo diz, no capítulo 6, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: você que está sendo abençoado espiritualmente por alguém, semeie das suas coisas boas na vida dessa pessoa, ou seja, faça doações em forma de oferenda, em forma de oferta na vida de quem te abençoa espiritualmente. Por quê? Versículo 7, porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém, tudo que o homem plantar ele vai colher. A ideia tanto de Gálatas quanto de Jesus no início do capítulo 6 é de que quem quer fazer a vida fluir bem
ao redor dos seus bens, especialmente no tempo da adversidade, precisa, no tempo da bonança, fazer uma boa semeadura, se preparar para o dia da adversidade, semeando no tempo da bonança. Quem planta, vai colher. Aí, Jesus está falando disso no início do capítulo 6, e ele segue na sequência do capítulo 6 falando sobre oração. E aí ele fala sobre oração que não serão respondidas, oração do hipócrita e a oração do pagão não serão respondidas. E ele fala da oração que será respondida. A partir do versículo 9 do capítulo 6, ele diz: portanto, vocês orem assim. Qual é a oração que vai ser respondida? Essa oração que diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e você conhece o restante da oração. Então, Jesus está falando de oração. Primeiro ele está falando de lei da semeadura, depois ele está falando de oração. E agora ele chega no versículo 16, quando ele termina de falar sobre a oração, no versículo 15, no versículo 16 ele bota o jejum no meio. Então, a gente começou falando de duas coisas, oração e jejum sempre andando juntos. Aqui, além da oração e do jejum sempre andando juntos, ele colocou também a semeadura, sempre andando juntos. Mas, aqui nesse capítulo, Jesus fala de duas coisas que podem atrapalhar, fechar a porta para a sua semeadura, para a sua oração e para o seu jejum. Duas coisas que Jesus resume em duas palavras: hipócritas e pagãos. Jesus, de fato, está dizendo que se você ofertar como hipócrita ou como pagão, sua oferta não vai servir de nada. Se você orar como hipócrita ou como pagão, sua oração não vai servir de nada. Se você jejuar como hipócrita ou como pagão, seu jejum não vai servir de nada. Então, considerando que nós estamos falando que o jejum tem o poder de afetar a luz, trazendo a intervenção da luz para nós, de afetar as trevas, jogando a intervenção das trevas para longe de nós, então é importante entender que as trevas ardilosamente vão usar esses recursos que aparecem aqui no capítulo 6, que são recursos das nossas emoções, para roubar de nós a possibilidade da intervenção divina. Então, o jejum e a oração são poderosos para fazer a gente deslanchar, crescer, avançar, trazendo a luz e jogando as trevas fora. Mas Satanás tem uma versão de jejum e oração que não vai fazer nada, só vai manter a gente ocupado. E mantendo a gente ocupado, a gente pensa que está conseguindo a intervenção divina, mas não está conseguindo, porque o nosso jejum, a nossa oração, a nossa semeadura está operando com essas duas palavras, a oração e o jejum do pagão, a oração e o jejum do hipócrita. E aí não tem intervenção divina. Eu estou falando da lei da semeadura porque ela está aqui junto, ela foi colocada no mesmo pacote junto com jejum e oração. A lei da semeadura está aqui, no mesmo padrão, que ela vai fazer a mesma coisa. Mas a lei da semeadura, ela vai ser afetada por essas questões emocionais do mesmo jeito que a oração e o jejum. E o que é essa hipocrisia que pode afetar minha oração, meu jejum e a minha semeadura? O que é esse paganismo, esse ser pagão que pode afetar a minha semeadura, minha oração e meu jejum? As duas são questões emocionais. Quando Jesus fala de hipocrisia nesse texto, ele está fazendo referência a quando as pessoas ofertam para ser vista. Não é para Deus, é para que alguém veja ela ofertando. Quando ela ora para ser vista, não é para Deus, ela quer que alguém veja ela orando. Quando ela jejua para ser vista, não é para Deus. Hipocrisia, nesse caso, tem a ver com a motivação é uma, mas a pessoa diz que é outra.
essa pessoa, ela precisa ser vista, ela precisa ser admirada, ela precisa ser elogiada, ela precisa ser reconhecida. E aí, ela, em vez de bater na porta de alguém que ela sabe que a ama e falar para esse alguém assim, hein, eu tô precisando de um abraço, eu tô precisando de um carinho, eu tô precisando de um afeto, eu tô carente. Em vez de fazer isso, ela pratica espiritualidade como ferramenta de controle sobre as pessoas para que as pessoas devolvam para ela afeto. Jesus chega a dizer que quando uma pessoa pratica isso repetidamente com a oração, quando ela repetidamente só ora para ser vista, depois de algum tempo ela nem tem oração que presta mais. E aí Jesus diz, vou te dar um conselho. Faz um teste, entra no seu quarto e ora em secreto. Jesus não está proibindo que as pessoas orem fora do quarto, não é isso. Jesus não está dizendo que orar publicamente não resolve, que orar na igreja não resolve, que orar no microfone, que orar aqui na internet não resolve. Ele não está falando isso. E a gente sabe que ele não está, porque Jesus orava em público. Os discípulos oravam em público. Então, quando Jesus diz, quando você for orar, entra no seu quarto, você tem que perceber que ele está falando isso no contexto de denunciar que algumas pessoas não oram a Deus, elas oram publicamente para ser visto pelos homens. E aí, esse orar para ser visto cancela a oração. Mas não cancela só a oração. Cancela a oração, cancela o jejum, cancela a semeadura. A semeadura não funciona. E nada funciona porque a pessoa não está fazendo para Deus. Deus não aceita nem a oração, nem o jejum. Então, o que eu recomendo para você? Eu recomendo não que você não jejue e ore para as pessoas saberem. Às vezes você está orando em comunhão, em reuniões, então tem que orar junto com as pessoas têm que escutar a sua oração, seu jejum tem que ser sabido, porque você está jejuando coletivamente com um grupo de pessoas, seu jejum tem que ser sabido porque você está querendo influenciar seu filho, está querendo que seu filho saiba que você jejua para ele jejuar também. Então não tem problema. Mas Jesus está dizendo que é preciso perguntar se minhas carências emocionais, se a minha necessidade que o outro me veja, se uma carência narcisista não está controlando a minha alma e me roubando a verdadeira semeadura, o verdadeiro jejum, a verdadeira oração. E aí, se tiver, Jesus está falando assim, passa um tempo orando só no quarto. Passa um tempo orando sozinho. Inclusive, vigia a sua oração para ver se a sua oração lá, sozinho, só você e Deus, se ela é tão sincera, tão empolgada, tão emocionada quanto aquela que você faz na frente das pessoas. Aqui, eu abro um parêntese para dizer que não tem nada de errado em você precisar de um abraço. Todo mundo precisa de um abraço. Todo mundo. Não tem nada de errado em você precisar de um elogio. Sabe, lá em casa, a gente costuma, quando a gente cozinha, pedir elogio. Não, foi eu que fiz a comida, quando comerem, favor, elogiar. Porque a gente precisa. E não tem problema nenhum. Quando você precisa de água, você não vai lá no filtro, na geladeira, ou sei lá onde é que você pega a sua água. Você não vai lá e pega a água e bebe, porque você tem uma necessidade, você foi buscar. Não é assim que você faz? Por que a gente não faz a mesma coisa com as nossas carências emocionais? Eu tô precisando de um abraço, me dá um abraço. Eu tô precisando de um colo, me dá um colo. Sabe, se a gente fizesse isso, se a gente levasse nossas carências emocionais a sério, a gente faria menos bobagem do tipo, eu vou orar bem alto para as pessoas saberem que eu oro bonito e me elogiar. Além do que, esse pedido indireto de afeto, na maioria das vezes, não será atendido. As pessoas fingem que não viram, porque elas acham ridículo você mandar recadinho nas entrelinhas falando que está precisando de um abraço. As pessoas não te dão. Então é melhor você admitir que precisa e ir lá pedir. Mas o ponto onde eu quero chegar é que, por causa dessa sede emocional de afeto, por causa dessa necessidade emocional, você acaba
prejudicando sua oração, seu jejum e a sua oferta. Outra coisa importante, e se a próxima a gente vai terminar com isso, que aparece no texto, é a palavra pagão. Jesus diz: não orem como os pagãos, porque os pagãos acham que por muito falarem serão ouvidos. O Pai Celestial de vocês já sabe do que vocês precisam, então vocês não têm que convencer Ele. Essa outra questão emocional que atrapalha a oração, o jejum e a oferta é a necessidade de controle. A alma humana tende a acumular ansiedade e necessidade de controle na perspectiva de que o mundo funciona bem quando eu controlo o mundo. E Jesus chama esse conjunto de pagão porque os pagãos são os adoradores de ídolos, pessoal que praticam a idolatria, são chamados de pagãos, porque eles têm outros deuses que não o Deus de Israel. E como é que é a relação entre eles? Quando você estuda mitologias, mitologia grega, por exemplo, mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia egípcia, quando você estuda os panteões de divindades, você percebe que aquelas divindades eram extremamente humanas. Eles tinham fraquezas e carnalidades que nem parece um deus aqueles seres, sabe? Eu costumo brincar dizendo que na mitologia grega, por exemplo, parece mais novela mexicana, sabe? É um monte de dramalhão, é um deus ficando com a mulher do outro deus, e eles brigando, e umas confusão assim, sabe? Que faz os seres humanos se relacionar com esses deuses na base de troca, puramente numa perspectiva humana. É comum, por exemplo, na relação dos pagãos com seus deuses, que eles tragam oferendas ao deus dele para ganhar o favor do deus, tipo criando no deus o sentimento de que você agora está me devendo, porque eu te dei o que você queria, agora você precisa me dar o que eu quero. Esse jogo de interesse, ele brota de uma doença na alma humana que eu chamo de necessidade de controle. Ele é baseado em medo, ansiedade e num conjunto de sensações que apontam para frente dizendo assim: só vai chegar aonde eu quero se eu controlar tudo e todos no caminho. Pessoas que vivem com essa dor emocional de medo, de insegurança, de ansiedade, de necessidade de controle, ou que desembocam na necessidade de controle, elas oram a Deus, elas ofertam a Deus, elas jejuam a Deus achando que controlam Deus. O jejum dessas pessoas é cancelado, ele não funciona. A oração dessas pessoas é cancelada, não funciona. A oferta dessas pessoas é cancelada e não funciona. E por que não? Porque como pagãos, eles acham que conseguem controlar Yahvé. Eles acham que o que eles estão fazendo faz Yahvé ficar devendo a eles. Então registra isso. Seu jejum, sua oração e a sua oferta vão fazer efeito em você. Vão construir sua fé e vão abrir legalidade para a intervenção divina, mas não convencem Deus. Não importa o que você fizer, se Deus estiver indo para o norte, Ele vai continuar indo para o norte. Então, se você quiser a bênção de Deus, você precisa ir para o norte junto com Ele. O salmista, Salmo 137, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, não encontre o seu desejo e empurre garganta abaixo de Deus, tentando manipular Deus, que Deus não vai satisfazer o seu desejo só porque você quer. Deus satisfaz o seu desejo quando o seu desejo é do agrado dele. O apóstolo João, falando sobre oração, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, João diz assim: a gente sabe que se orarmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, como a gente orou segundo a vontade dele, nós temos certeza que as nossas orações foram atendidas. Então, o que o João está dizendo? Ele está falando assim: para de perder seu tempo e fazer orações que você sabe que não é do agrado de Deus, que você sabe que Deus não quer isso para a sua vida, você não vai pedir isso para ele. E aí o que complica é que, como eu falei nos episódios anteriores dessa série,
No mundo espiritual tem luz e trevas. E quando você ora movido por esse sentimento emocional que te empurra na direção do paganismo, Deus não vai te atender, a luz não vai te atender, mas as trevas talvez te atendam. E não que as trevas te amem e queiram o seu bem, não. É que se as trevas verem que o que você está pedindo vai destruir sua vida, eles vão te atender só para destruir sua vida. Isso vale tanto para o padrão emocional da hipocrisia, que Jesus encaixa na palavra hipocrisia, quanto no padrão emocional que Jesus encaixa no paganismo. Talvez a gente devesse encerrar essa série pedindo para Deus, pelo sangue de Jesus, cancelar um monte de oração errada que a gente fez, não é? Talvez esse seja um bom momento. Vamos orar então? Fechando dessa forma. Ora comigo. Vamos orar pedindo que orações que a gente fez, que se encaixam no padrão emocional dos pagãos, sejam canceladas. Que orações que a gente fez que se encaixam no padrão emocional dos hipócritas sejam canceladas. E que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para a gente fazer a oração certa, do jeito certo, e jejuar e orar e usar o poder do jejum para mudar a história, para avançar, para prosperar, para chegar onde Deus quer. Vamos orar? Yahvé, Deus de Abraão, nós oramos encerrando essa série sobre o poder do jejum, clamando ao Senhor para que orações e jejuns que a gente fez com motivação errada, no caminho errado, sejam canceladas. Ofertas que a gente fez com a motivação errada, no caminho errado, também sejam cancelados. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus para que tudo que a gente fez no padrão emocional dos hipócritas seja cancelado. Tudo que a gente fez no padrão emocional dos pagãos seja cancelado e que o Senhor trate com a gente e nos traga socorro. Pai, nós temos empresas que a gente quer que cresça, nós temos finanças que a gente quer que enriqueça, nós temos famílias que a gente quer que tenha equilíbrio, saúde, funcionalidade. Nós temos muita coisa na nossa vida que nós queremos que prospere. E nós entendemos, de acordo com a perspectiva de João Batista, que tudo na nossa vida ou vai crescer abençoado por Deus, ou vai crescer amaldiçoado pelas trevas. E Pai, nós não queremos nada com as trevas. Nós queremos as Tuas bênçãos, sim. Nós queremos enriquecer, sim. Queremos prosperar, sim. Queremos ter saúde, sim. Queremos que os nossos negócios andem, sim. Mas tudo sempre debaixo da Tua bênção. Então, salva-nos de nós mesmos, salva-nos desse jejum errado, dessa oração errada, dessa oferta errada, salva-nos dessas coisas, Pai, salva-nos de nós mesmos e nos empurra para o centro da Sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós encerramos essa série e na próxima semana a gente volta com um assunto novo. Tá bom? Perde não. Deus abençoe você.